Destino. Beleza? Gravando então, iniciando mais uma aula. Nossa, praticamente aqui, de acordo com com o que nós combinamos nas últimas semanas, essa será uma aula que eu vou repassar de Segunda Guerra Mundial, tá? E aí eu finalizo o conteúdo com vocês. Professor, por quê? Porque Guerra Fria, o Sabá está ministrando, né? E essas atualidades do pós Segunda Guerra Mundial, a geohistória, a geografia sempre trabalha isso, né, nas atualidades. Então, assim, eu não vou bater na mesma tecla e aí eu vou aproveitar esse tempo para nós iniciarmos a nossa maratona, né? Então, eu vou fazer esse cronograma aí com vocês. Aí, o seguinte, as aulas, eu vou postar as aulas normalmente. Vou pegar o videozinho, tá? Vou colocar lá, vou colocar os conteúdos que virão depois de Segunda Guerra Mundial. Ah, professor, mesmo vocês já tendo, então, inclusive com o roteiro de aula. Por quê? Porque vai auxiliar vocês dentro dos estudos, até mesmo porque eu fiquei sabendo que o Sabá está dando Guerra Fria. Então, assim, você pode pegar o meu roteiro e pode acompanhar a aula do Sabá. Eu sei que ele tem o material dele também, entendeu? Então, isso vai acontecer com Guerra Fria, com descolonização afroasiática, entendeu? E esses contextos é, da história contemporânea agora, tá? Então, eu vou continuar postando as aulas até o final dos nossos encontros aqui virtuais. Tudo bem? Beleza? Olha só. Então, vamos aqui. Deixa eu abrir o nosso roteiro, tá? Deixa eu abrir o nosso roteiro. Falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Só um minutinho. Tá aqui. Então, olha só. Segunda Guerra Mundial, esse aqui foi o roteiro que foi disponibilizado na nossa última aula, né? E aí eu vou passar esse roteiro com vocês aqui, mas eu vou apresentar os principais pontos, né? Porque vocês já viram lá o vídeo, já leram o capítulo de vocês. Então, assim, é muito importante, sempre eu bato nessa tecla, vocês lerem o capítulo juntamente com o roteiro, tá? Assistindo o vídeo e tirando as dúvidas aqui comigo nessa aula, beleza? Então, tá lá. Quando nós falamos de Segunda Guerra Mundial, nós observamos que a Segunda Guerra em si é um movimento é, é, é um movimento que ocorre justamente porque as resoluções da Primeira Guerra Mundial elas não foram estabelecidas de maneira eficaz, tá? Então, Segunda Guerra Mundial, nós vamos observar primeiro um período que vai desde a Primeira Guerra até
o início da Segunda. Então, desde 1919 até o início da Segunda Guerra em 1939, tá? Então, assim, é muito importante para a gente observar os antecedentes. Aquilo que eu já falei para vocês, não vou aprofundar não, só vou aprofundar em algumas coisas aqui, tá? Então, por exemplo, nos antecedentes o que eu tenho aqui, por exemplo, eu falo de Tratado de Versalhes, ascensão dos estados totalitários, que nós tivemos uma aula para isso, que no caso aqui foi o nazismo e o fascismo, você tem essa aula assim, mastigadinho. Crise de 29, você tem essa aula mastigada. Então, assim, são todos eles fatores. Tratado de Versalhes foi humilhante para a Alemanha, isso cria um álibi para a propagação de ideias nacionalistas, como a ascensão do nazismo com Hitler em 1933, um sentimento de ódio por outras nações, como, por exemplo, a França, como, por exemplo, a Inglaterra. Tá? A crise de 29 ela acelera esse movimento, por quê? Porque deixa uma instabilidade econômica muito grande dentro dessa região europeia, tá? E o fracasso da política de apaziguamento da Liga das Nações, né? A Liga das Nações foi criada pós Primeira Guerra Mundial, tá? Que tinha como objetivo evitar novos conflitos da dimensão da Primeira Guerra. Então, é um fracasso total dessa política de apaziguamento. Então, nas disputas territoriais, você vai ver que a partir da década de 30, essas potências elas sobem, elas se acendem, tá? Principalmente quem? Alemanha, Itália, que está desejosa de entrar dentro dessa corrida imperialista. A corrida imperialista ela não termina com a Primeira Guerra Mundial, muito pelo contrário, ela continua e ainda mais maçante, porque a industrialização, tá? Essa segunda revolução industrial, ela está a todo o vapor. Então você tem que mentalizar isso, falou de Segunda Guerra Mundial, mentaliza isso, que são questões não resolvidas da Primeira Guerra Mundial. Poderíamos falar até, tá? A gente fala Segunda Guerra Mundial, mas poderíamos falar Primeira Guerra Mundial parte 2, a mortandade, né? Porque ela foi muito mais intensa em termos de armamentos, ela teve muito mais uma mortandade muito maior do que a Primeira Guerra Mundial, isso aí a gente vai ver lá no finalzinho, tá? Então tá aqui política de apaziguamento, e aí o que nós podemos observar aqui que esses países imperialistas, tá, começaram a buscar novas áreas, como, por exemplo, a Manchúria na China, que é o domínio que japonês, em 1931, se liga nas datas. A Etiópia, que passou ao domínio italiano em 1935, e essas duas regiões aqui, ó, tanto Sarre quanto Renânia, que são regiões fronteiriças com a França. A Renânia, ela foi, principalmente Renânia, ela foi desmilitarizada após a Primeira Guerra Mundial. O que é que acontece? O Hitler inicia a sua fase de conquistas territoriais por meio pela militarização dessas regiões, Sarre e Renânia, em 35 e 36. Beleza? E aí, como antecedente também, eu tenho a Guerra Civil Espanhola. Pessoal, não há condição de estudar a Primeira e Segunda Guerra Mundial se vocês não tiverem o mapa, tá? Então, assim, o mapinha, ele é fundamental aqui para a gente entender esses percursos das guerras, tá? Então, assim, é de interesse geral vocês terem um mapa. Eu vou mostrar alguma coisa, eu vou mostrar algumas partes aqui da Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, para tentar esclarecer essas ideias aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. História geral. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui.
Deixa eu abrir aqui que eu já vou espelhar para vocês, tá? Vou espelhar para vocês. Então, olha só, tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou falar vai estar aqui dentro desse joguinho aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu... Consegue ver? Então, tá aqui a Alemanha, tá? Então, isso aqui é esse aqui é o processo de expansão. Deixa eu voltar aqui, porque eu passei um aqui que é importante. Peraí. Tá vendo aqui, ó, onde tá escrito SAR? Então, essa região é fronteiriça com o quê? Com a França, Bélgica aqui, que são duas regiões que foram o calcanhar de Aquiles na Primeira Guerra Mundial. Então, tá lá a invasão de Sarre. E essa tomada da Áustria aqui, ela ocorre em 1938, que é um movimento chamado de Ausschuss, tá? Onde o Hitler falou todos os países, tá? Todas as regiões que tinham línguas semelhantes à Alemanha deveriam pertencer ao território alemão. Então o Hitler começa com seu expansionismo, lembrando que é o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão, né? Então, outro problema que teve no final da década de 30 foi a tomada da Tchecoslováquia. Isso aqui acirrou muitos ânimos na Europa. Por quê? Porque França, a partir desse momento da tomada da Tchecoslováquia, França e Inglaterra tinham assinado com Hitler um tratado de não expansão, de não expansão. Então o exército nazista chega aqui e toma a Tchecoslováquia, isso a partir de 38, tá? Aí tem o que? A conquista, a Itália se unindo à Alemanha, e aí nós temos aqui esse ponto que eu tenho que voltar aqui no slide de vocês. Só um minutinho aqui. Então tá aqui. O antecedente também para a gente ver que a guerra já estava em eminência foi a famosa Guerra Civil Espanhola, de 36 e 39. Guerra Civil Espanhola foi considerado um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Por que é um ensaio? O ensaio é uma maneira de treinamento, tá? Então, a Guerra Civil Espanhola foi a deposição de um governo de base socialista na Espanha e a ascensão do general Francisco Franco, que é mais um estado totalitário na Europa, ao lado do já existente nazismo, fascismo e também o salazarismo em Portugal. Então acende mais um estado totalitário, e isso a gente viu no nosso último roteiro de totalitário. Se você não viu, vai lá, acompanha novamente, tá? Então, Guerra Civil Espanhola é a ascensão com a ajuda de armamentos tanto da Itália quanto da Alemanha, a Itália fascista quanto a Alemanha nazista. Então eu tenho esse ponto aqui também como antecedente, a Guerra Civil Espanhola servindo como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, porque foi utilizado armamentos. Aí a gente lembra sempre da tela da Guernica, que é a cidade espanhola que foi totalmente dizimada por esses armamentos nazifascistas, tá? Bom, e aí eu tenho como ponto central também desse início dessa guerra a formação de um eixo de países imperialistas, que era Roma, Berlim e Tóquio, tá? Essa formação do eixo Roma, Berlim, Tóquio vai levar à assinatura de um pacto chamado Pacto Anti-Cominter, que é uma perseguição, uma caça ao comunismo mundial, tá? Então, a perseguição ao comunismo mundial. E aí, a expansão nazista tentava a conquista do famoso corredor polonês. Vou mostrar isso para vocês, o que era esse corredor polonês, e aí, lá naquele slide, lá, vou tentar mostrar isso para vocês. E aí, um fato interessante ocorre em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Os alemães, lembrando que lá na Primeira Guerra, tiveram um problema muito grande por conta de ter que o plano Schiffling lá na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha automaticamente tinha que duas frentes de guerra, tanto para a França quanto para a Rússia. Então, para evitar isso, o Hitler vai fazer um pacto impensável, porque os alemães
tinha o pacto anti-Comintern, que era a perseguição ao comunismo, mas o Hitler vai fazer um pacto com os comunistas soviéticos para que, se houvesse uma guerra, os alemães e os soviéticos não entrassem em conflito por um prazo de 10 anos. Esse pacto germânico-soviético pode ser chamado também de pacto de não agressão ou pacto Ribbentrop-Molotov, que era o nome dos dois ministros das relações exteriores, tanto da Alemanha quanto da União Soviética. O livro de vocês que leram, o livro de vocês traz o nome de Pacto Ribbentrop-Molotov. Está lá em negrito, então vocês podem fazer a conferência lá. Beleza? Então tá aqui. No slide aqui, esse local, tá? O corredor polonês, era isso aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui que dava a saída para o Mar Báltico. Então, a Polônia tinha essa saída para o mar aqui, isso afetava porque aqui tinha uma outra parte da Alemanha, tá? Então, esse aqui é o famoso corredor polonês que dá a saída para o Mar Báltico. E aí, com a assinatura do Pacto Germânico-Soviético, em setembro, 1º de setembro de 1939, os alemães vão fazer o quê? Vão invadir a Polônia, tá? Vão invadir a Polônia e vão dividi-la com os soviéticos, porque isso estava estabelecido no pacto. Além de uma não agressão por um período de 10 anos, também visava a divisão da Polônia e foi de fato o que aconteceu. Divisão da Polônia em duas partes, ao leste da União Soviética e ao oeste dos alemães. É a partir desse momento, o estopim para o início da Segunda Guerra Mundial é justamente a invasão da Polônia. Então tá aqui, deixei aqui no desenvolvimento do conflito, estopim para a guerra, invasão alemã à Polônia em setembro de 1939. A partir desse momento, os alemães têm, com todo o seu poderio de guerra que o Estado nazista propôs e se desenvolveu, nós vamos ter justamente uma guerra relâmpago chamada de Blitzkrieg, que é os ataques alemães. Tanto é que nós temos aqui, no início de 1940, a ocupação da capital francesa. Olha aqui no mapinha, olha aqui, ó. Então, nós temos o início com a invasão da Polônia aqui, o início da guerra, e aí nós vamos ter o quê? Novos países que vão se unir ao bloco do eixo, tá? O eixo Roma, Berlim, Tóquio, que é a Hungria, tá aqui, ó, Hungria, Romênia e Bulgária, tá? Já no início da Segunda Guerra Mundial. E aí eu tenho a invasão à Dinamarca, esses países do norte também. Então, vou dar uma aceleradinha aqui. E a Blitzkrieg aqui é dentro desse mapinha aqui que eu estou mostrando para vocês agora, que é a tomada da França, tá? Eu tenho a tomada da França aqui. E essa regiãozinha aqui ficou independente da Alemanha nazista. Só que assim, era um governo que estava aliado aos nazistas, tá? Foi chamada República de Vic, tá? Então, essa parte sul da França ainda era autônoma, mas Paris, que está aqui, estava dominada aos nazistas no início de 1940, por isso que nós conhecemos esse momento da Segunda Guerra Mundial como a Blitzkrieg. É o resultado da política do Pacto de Germânico-Soviético, não agressão, porque os alemães tiveram total possibilidade de se direcionar para o oeste, para a França, inclusive dominando-a em 1940. Os franceses não foram capazes de bloquear, como fizeram na Primeira Guerra Mundial, que nós já estudamos, está lá o roteirinho também. Bom, e aí nós temos também o ataque à Inglaterra, mas não conseguem entrar na ilha inglesa, tá? Mas vão conquistar a Grécia e a Iugoslávia.
Então vamos estar aqui, vamos lá para o nosso slidezinho, tá? Então tá aqui, ó. Tentativa de ataque à Inglaterra. Não conseguem, mas está lá a dominação da Grécia e a Iugoslávia, e inclusive a ilha de Creta, também lá na Grécia, acabou sendo dominada pelos nazistas. Vou voltar aqui, porque esse é o ponto central. Bom, então você vai ver que a Segunda Guerra Mundial ela vai se desenvolver dentro do ambiente europeu e outras áreas também, áreas coloniais. E quando nós chegamos em 42, os nazistas já haviam dominado tanto o norte, Noruega, tá? Tanto aqui o norte, Dinamarca, todo o território aqui central europeu, Bélgica, Holanda, norte da França, tá? Iugoslávia, Áustria, Tchecoslováquia, Hungria. Então, essa parte da Europa aqui era uma Europa nazista, então todo dominado. Era a expansão, aquilo que o Hitler pensou estava acontecendo, que era a expansão, o espaço vital. Isso até 1942 foi assim, ó, foi dominante, foi assim muito intensivo. O que faz? Nós já sabemos que o Hitler ele perdeu a Segunda Guerra Mundial junto com os fascistas, tá? Italianos. Quais são os fatores que vão levar justamente a essa virada dentro da Segunda Guerra Mundial? O roteiro de vocês vão passar isso, tá? O roteiro de vocês vão falar aqui que são dois fatores centrais. Primeiro, a quebra do Pacto Germânico-Soviético pelos alemães, tá? Isso aqui, lá em junho de 42, então os alemães vão quebrar o 41, aliás, a quebra do Pacto Germânico-Soviético, ou seja, os alemães invadem a União Soviética e isso precipita um conflito direto entre alemães e o exército da União Soviética, que estava bem equipado nesse momento com o comando de Joseph Stalin. E em dezembro, dia 7 de dezembro de 1941, o ataque dos japoneses à base americana de Pearl Harbor no Pacífico. Esses dois fatos que vai precipitar a entrada dos Estados Unidos, que até então assistiu o conflito e lucrava muito enviando armamentos, enviando suprimentos até aos países europeus aliados, tá? Então, esses dois fatores aqui que eu falei para vocês são fatores determinantes para a virada da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, onde nós observamos isso? Aqui no slide, quando eu tenho aqui a invasão, e aí isso já havia acontecido uma vez na história, e o Hitler, ele cai novamente, igual da mesma maneira que o Napoleão Bonaparte caiu lá, com a tentativa de tomada de Moscou, tá? Então, esse é o ponto central da Segunda Guerra Mundial. As batalhas dentro do território soviético contra o Exército Vermelho, como, por exemplo, a batalha lendária de Stalingrado, tá? E aí nós temos o quê? Uma nova virada, tá? Então, batalha, as primeiras derrotas do eixo, vai lá, a batalha de Stalingrado e a batalha de El Alamein no Egito. Vamos dar uma observada isso lá no slide. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Abre, tá aqui. Então, vamos lá. Então, tá aqui. Os alemães já conquistando todo o território francês. E aí eu tenho essa batalhinha aqui no final, aqui, ó. Aparecendo aqui. Nossa. E aí, essa batalha, ela é ponto central porque ela abre espaço para a conquista do território fascista italiano. Então, isso vai acontecer pelas forças anglo-americanas, tá? Então, tá aqui. Nós temos, então, e agora vai começar, dentro desse slide que a gente consegue observar que vai começar o movimento de acuar as forças nazistas. No sul, aqui, nós temos ingleses e americanos, tá? Então, fazendo uma pressão e conquistando territórios nazistas.
E ao leste, para o oeste, nós temos o Exército Vermelho Soviético, tá? Então, esse Exército Vermelho Soviético é o ponto central aqui que nós vamos tentar observar esse fechamento das forças nazistas progressivamente. Então, aquelas duas batalhas, Stalingrado e El Alamein. Então, tá aqui. A partir desse momento, nós temos as forças nazistas perdendo territórios cada vez mais, tanto na região leste quanto na região leste quanto no sul. E agora um ponto central aqui que inclusive tenho que retornar ao nosso roteiro, que é o desembarque da Normandia no famoso dia D, em 6 de junho de 1944. O que seria esse dia D? Foi um momento de desocupação nazista, isso pensado lá na Conferência de Teherã em 43, tá? Um plano de ação para sair, para derrubada das forças nazistas da França, beleza? E aí, nós temos aqui, então, esse desembarque aqui, deixa eu voltar aqui só o slidezinho, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, esses aviãozinhos descendo aqui no norte da França, na região da Normandia, e aí precipita o aquamento, tá? O dia D, foi o dia 6 de junho de 1944, onde forças aliadas, mais de 2 milhões de soldados, por terra, mar e ar, conseguiram desembarcar aqui nessa região. E se você tiver a oportunidade, assista o filme O Resgate do Soldado Ryan, que ele mostra esse desembarque dentro da Normandia, tá? Muito interessante o filme, ele vai retratar esses pontos aqui, beleza? O Igor, eu já respondo você, porque eu tava deixando o site deles. Eu tô olhando aqui é porque passou, tá? Igor, depois eu respondo suas questões aqui, tá? Deixa eu finalizar. Então vamos aqui, então tem o desembarque da Normandia, nós temos aqui, e o início desse acuamento dos nazistas pelo lado oeste. Então, do lado leste, forças do Exército Vermelho, a pressão do sul vem de ingleses e americanos, e o desembarque dos aliados na Normandia vai fechar esse cerco contra os nazistas. Então tá aqui. Então temos aqui o aquamento, o avanço nas 3 partes, tá? Então tá lá oeste, leste, e aí cada vez mais intensificando a retirada dos nazistas desse território. Isso é a virada dentro da Segunda Guerra Mundial, tá? Lá no roteirinho de vocês, só acompanhando aqui, lá no roteirinho de vocês, eu coloquei aqui, ó, a deposição de Mussolini em 43, tá? Então a Itália vai acabar virando a guerra. Então algumas forças ainda fascistas continuam apoiando a Alemanha, mas internamente, dentro da Itália mesmo, Mussolini vai acabar sendo preso. E, inclusive, lá no final da Segunda Guerra Mundial, ele vai ser fuzilado em praça pública junto com sua esposa e mais 2 dos seus assistentes, tá? Inclusive, tem uma foto célebre que circula aí nos livros didáticos com relação à deposição do Benito Mussolini, o Duce italiano, tá? Então, nós temos aqui esse aquamento, as forças de ocupação nazista já somente dentro do território germânico, e aí tem o encontro dos americanos e soviéticos com a tomada do Hitler, né? E aí eu tenho o final da Segunda Guerra Mundial aqui em 1939, tá? Então tá aqui. Lá no roteiro de vocês, eu coloquei aqui, ó,
O fim do Terceiro Reich chega com a chegada do Exército Vermelho Soviético em maio de 45. Em maio de 45 acabou a guerra na Europa, tá? Mas no Pacífico ainda não acabou, vai acabar com o ataque das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki por parte dos americanos, respectivamente no dia 6 e 9 de agosto de 1945, tá? Portanto, 75 anos atrás. E aí, esses ataques à bomba, os ataques nucleares, todos já sabem que os japoneses já estavam praticamente derrotados, é uma resposta. Tem dois viés esses ataques. O primeiro viés desse ataque é uma resposta a Pearl Harbor, tá? Com o ataque de 7 de dezembro de 1941. E o segundo momento desse ataque, o segundo viés desse ataque, é para mostrar aos soviéticos o poderio bélico estadunidense. Então, alguns historiadores colocam que o pontapé inicial da Guerra Fria começa com esses ataques aqui, a bomba, ataque nuclear a Hiroshima e Nagasaki. Beleza? Então, vamos lá. As consequências da Segunda Guerra Mundial, nós observamos aqui, tem um custo militar de 1,3 bilhões de dólares, tá? 30 milhões de feridos e 50 milhões de mortes. Geralmente, ao contrário, sempre numa guerra, o número de feridos é maior do que o número de mortes. Aqui não. Aqui nós temos o contrário. Mas isso se dá muito por conta do terrorismo, por conta do holocausto nazista implementado frente aos judeus, tá? O holocausto que foi estabelecido dentro dos campos de concentração, tá? E os campos de concentração retrataram todas as atrocidades. Isso foi descoberto pós-Segunda Guerra Mundial. Todas as atrocidades pensadas pelo Estado nazista frente aos judeus, tá? Então, foram desses 50 milhões, quase 6 milhões de mortes aos judeus em relação aos campos de concentração. Todos nós sabemos dessas atrocidades, dessas barbaridades, esses experimentos que os judeus tiveram em relação aos nazistas, tá? E aí o mundo foi dividido em capitalistas e socialistas e houve as conferências. Muito cuidado com essas conferências, tá? Façam uma leitura dentro do roteiro de vocês. Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam, tá? A Conferência de Yalta foi lá em fevereiro de 45. Ela vai estabelecer ali uma divisão entre capitalistas e socialistas já do mundo, a primeira divisão, já iniciando ali pós Segunda Guerra Mundial, tá? Até antes mesmo do fim da guerra, começou essa conferência. E também já estabeleceu os primeiros acordos para a criação da ONU na Conferência de Yalta, tá? Então, os primeiros esboços para a criação da Organização das Nações Unidas. E, para finalizar, nós tivemos a Conferência de Potsdam, em 1945. Potsdam é um subúrbio, fica ali próximo a Berlim, é um subúrbio de Berlim. E aí as definições da Conferência de Potsdam resultou na desnazificação da Alemanha, tá? Ou seja, acabar com o nazismo, suplantar as ideias nazistas, retirar isso da Alemanha. Muito difícil, porque essas ideias, existe um movimento neonazista, tá? Mas que é muito combatido, seriamente, isso é crime lá na Alemanha, levantar essas ideias, mas existe esses grupos, igual a Hannah Arendt fala, que dessas concepções, desses movimentos ainda que não foram suplantados, e o totalitarismo ele não é suplantado de maneira definitiva, tá? Esse é um grande problema dentro do ambiente europeu, principalmente dentro de governos que se estabelecem agora e tem um crescimento desses governos de base neonazista, tá? Então tem correntes políticas ainda com esse pensamento dentro da Europa, isso é um grande problema europeu, tá?
O julgamento dos criminosos de guerra vai ser no Tribunal de Nuremberg, tá? Então, vários membros dos nazistas acabaram sendo punidos aqui dentro do Tribunal de Nuremberg, tá? Punidos que eu falo até mesmo tiveram sua pena de morte decretada, né? Então, aquele porto de Danzig no corredor polonês, tá? Onde eu mostrei para vocês, o porto de Danzig foi devolvido à Polônia, tá? E a Alemanha, ela vai acabar sendo dividida em 4 partes. Aqui tá 2, tá? Ela é 2 partes porque é uma parte ocidental. A parte ocidental, ela é uma parte capitalista, e a parte oriental é a República Democrática Alemã, ela é socialista. E aí, deixa eu ver se eu dou conta de mostrar isso aqui para vocês antes de finalizar a nossa aula. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um stopzinho aqui. Eu tenho na minha área de trabalho aqui, eu tinha colocado algumas fotografias, inclusive até do... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu abro ela aqui. Passar aí um minutinho aí, vocês só segurem aí, se tiver alguma coisa, vocês me falam, tá? Então tá aqui, ó. Deixa eu abrir, deixa eu espelhar para vocês. Então, eu estava falando, por exemplo, do campo de concentração. Ano passado, em julho do ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer um desses campos. O primeiro campo de concentração ali próximo da região alemã, tá? Esse campo de concentração, ele foi o primeiro, assim, ó, com arquitetura própria para estabelecer isso. Então, tá aqui a entrada do campo. Deixa eu ver se eu passo aqui. Vamos ver se vai passar. Vai, passa, moço. Trava agora não. Tá aqui, ó. Na entrada aqui, ó, todos os judeus que entravam aqui passavam e estavam aqui, passavam por esse portão. E aqui tá um dizer alemão falando que o trabalho liberta. Tá? Então, todos os campos de concentração, Auschwitz, que é o principal deles, mas os campos de concentração alemã, tem esse dizer aqui, ó, porque é a primeira coisa que os judeus se deparavam com essa frase falando que o trabalho liberta, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui é a entrada aqui é um dos barracões do campo de concentração que ele mostra, tá? O alojamento dos judeus, não sei se vocês estão dando conta de ver certinho, tá? Então, as instalações, tá, de sanitários, aqui é uma área de refeição dos judeus dentro do campo, tá? Eu vou mostrar o teto, porque ele foi incendiado por um extremista, tá? Um extremista incendiou esse campo na década de 90, após a visita do premier de Israel ao campo de concentração, então ele foi incendiado. Beleza? Que ele é aberto sempre para visitação. E aqui é um lugar onde nós não temos acesso, mas assim, tem um vidro lá que deixa as camas onde os judeus eram empilhados, onde eles passavam. Aquilo que nós assistimos nos filmes é muito, muito semelhante ao que nós temos aqui. Então tinha a área, por exemplo, de tortura e assassinato, que é essa área onde eu visitei lá. Então tem uma fotografia dos alemães, tá? Nós observamos aqui as fotografias e tem lá os locais, né? Igual esse local que estava na fotografia, tá lá preservado para mostrar para nós como é que é esse sistema. Essa aqui é uma roupa, tá? Dos judeus. E aí tem um triângulo invertido aqui, ó, é uma perseguição às lésbicas. Então, assim, cada roupa era caracterizado por parte por segmentos, né? Então, esse triângulo invertido aqui era uma caracterização das mulheres, das lésbicas, né? Então, trabalhava dentro desses campos de concentração também. Então, aqui era a cozinha, tá? Que era a região onde lá não tem nada escrito, e também não tem nada lá, mas era numa parte subterrânea de um dos prédios do campo de concentração, que é enorme. Você precisa de pelo menos umas 3 horas para você visitar lá, tá?
E aqui é a área de fuzilamento, tá? Então tem a área de fuzilamento também, que eu tirei. Então você entra aqui, essa aqui é uma das regiões, e tem uma área aqui subterrânea que você entra para cá, que também não estava aberto para nós, né? Logicamente. E aqui é a área dos crematórios, né? Então, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, acabou tendo essa área acabou sendo manipulada pelos soviéticos. Então, assim, alguns resquícios ainda ficaram, né? Então, essa área do crematório aqui ainda restou esses fornos aqui que está lá aberto para nossa visitação. E aqui é onde uma das principais partes está, que é a área era a região de patologia, né, que fazia experimentos com os judeus, secava cadáveres e tudo. Então tá aqui, esse aqui era o prédio, aqui por onde descia, tá, os corpos, e tinha uma sala aqui do lado, que eu acabei não tirando, onde acumulava montanhas e montanhas de corpos lá. É bem pesado essa visita lá. Então tá aqui a entrada, a descida, e esse subterrâneo aqui onde ficavam os corpos. Então essa aqui é uma região onde os judeus não poderiam ultrapassar. Se eles ultrapassassem, acabariam sendo fuzilados ou eletrocutados aqui dentro desses arenas aqui, tá? Então, pós Segunda Guerra Mundial, a Alemanha acabou sendo dividida em 4 zonas, tá? No leste, nós tivemos, então, a República Democrática Alemã, que era de base comunista, socialista, e no oeste nós tivemos a República Federal Alemã, dividida em 4 partes, que é justamente no norte da França, no meio a Inglaterra e no sul os Estados Unidos comandando essas áreas. Meninos, desculpa ter passado, mas eu me empolguei aqui que eu tenho que ir compartilhar minhas experiências com vocês, né? Então, assim, obrigado pela atenção de vocês. Provavelmente, inicialmente, nós começaremos nossa maratona na semana que vem, já vai estar disponível. E aí, maiores informações eu ponho lá para vocês. O João me falou que eu vi, João. Eu vi sim. O João falou aqui comigo, tá? É desse jeito. Você é um clima muito pesado. É muito pesado porque, principalmente quando você entende na história, que a pergunta do João se a gente sente aquele peso ali dentro do campo de concentração e estando lá e vendo as fotografias e vendo toda a arquitetura da destruição nazista, a gente acaba levando esse peso. É uma visita indispensável para quem vai lá, mas é muito carregada. Beleza? Meninos, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? O Igor tinha falado porque as tropas têm números, né? Você fala, eu não entendi por quê. Como assim, Igor? Eu não entendi a questão do número das tropas. Se você quiser detalhar aí para mim. Deixa eu ver aqui. Oi. Oi, pode falar, Igor. É naquele esquemezinho da Alemanha expansionista lá, na hora que para as tropas alemãs e britânicas tinham os numerozinhos. Aí eu vou pesquisar isso aqui, Igor. Vou dar uma olhadinha e eu te falo. Beleza? Tá. Então tá bom. Um grande abraço para vocês. Vamos falando, então. Boas aulas, boa semana. E até a semana que vem. Valeu!